Olá, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar sobre um assunto bastante importante, um assunto onde, na verdade, foi um caso clínico realizado, onde eu tive que realizar a remoção dos implantes. Então, nós vamos agora apresentar um caso onde a gente passou por um problema, com o paciente, uma paciente que apresentou um quadro de depressão, uma depressão bastante avançada, mas essa depressão só foi percebida no pós-operatório, depois que a gente realizou os implantes. Então eu vou colocar o vídeo para rodar. Esse é um caso que a gente realizou a técnica All-on-4. Aqui vocês podem verificar, os implantes já estão instalados. Eu vou voltar um pouco aqui o vídeo. Foi um caso onde a gente realizou a técnica All-on-4. Aqui os implantes estão instalados. Aqui a gente está aproximadamente aí 8, 10 dias depois da cirurgia realizada. Então eu vou colocar o vídeo para rodar e mostrar para vocês. Agora eu vou pausar um pouco. Aqui foi o que aconteceu durante a cirurgia de implantes, A cirurgia foi ótima, deu tudo certo, a paciente tinha uma boa espessura e uma boa altura óssea. Os implantes aí foram instalados com 45 newtons de torque cada um deles. Então aqui mostrando só como ficou a cirurgia, eu vou colocar o vídeo para rodar. Aqui já estão com os mini pilares. Então 45 newtons, as cápsulas de cicatrização. Aqui nós íamos partir para a moldagem e aqui então a radiografia final do caso. Então a gente pode perceber que a gente foi muito feliz nesse caso, A gente colocou os 4 implantes de acordo com a técnica All-on-4, os implantes posteriores tangenciando o seio maxilar, e a gente conseguiu colocar 1 milímetro ali o ápice do implante na cortical da fossa nasal, conseguindo realmente um travamento de 45 newtons, que foi excelente, e o necessário já para a gente realizar a carga imediata, que foi o que a gente fez. Essa é uma radiografia do pós-operatório que a gente deixou a paciente sem a prótese, porque ela mesma solicitou. Então foi um caso onde a gente removeu os implantes e aqui eu estou já fazendo a anestesia, porque nessa situação, nesse momento, eu vou remover os implantes. Então lembrando, falando mais uma vez sobre isso, foi um caso, eu voltei um pouquinho, foi um caso onde a gente realizou os implantes, o caso deu tudo certo, mas logo depois da cirurgia a paciente entrou numa situação de depressão tão profunda que ela não conseguia praticamente falar e praticamente não conseguia caminhar. A irmã dela trazia e eles me imploravam pelo amor de Deus para que a gente retirasse os implantes, que a paciente estava se sentindo um desconforto muito grande. Então eu detectei ali que foi um quadro depressivo, inclusive a irmã da paciente me comunicou depois, infelizmente só apenas depois da cirurgia, que a paciente era uma paciente que já tinha frequentado durante muitos anos psiquiatras, ela já tinha um quadro de depressivo que acontecia em momentos cíclicos da vida dela, mas naquele momento da instalação dos implantes ali, até antes dos implantes, durante a anamnese, nada disso foi comunicado a mim, eles não me tocaram em nenhum assunto sobre a questão da depressão e a gente foi para a cirurgia de forma tranquila. Então vamos agora fazer a vontade da paciente, porque mesmo a gente tentando convencê-la do contrário, não foi possível. A gente foi obrigado a remover esses implantes uma semana depois da cirurgia. Fizemos os implantes, instalamos a prótese fixa, os dentes fixos, e a paciente começou a solicitar para que a gente removesse, por inúmeras razões, mas a principal delas não existia uma razão palpável. A paciente ela não falava que estava sentindo dor, ela falava que ela estava sentindo um desconforto muito grande, e aí depois a gente detectou que foi a questão da depressão. Então aqui esse é um vídeo onde eu mostro a retirada dos implantes. Eu anestesiei então toda a região, uma semana aqui depois da cirurgia. As cápsulas de proteção estão sobre os mini pilares ainda. E aqui então a gente agora está retirando as cápsulas de proteção dos mini pilares e vamos então inicialmente retirar os mini pilares. Então aqui eu estou dando o contra-torque para tirar os mini pilares da região posterior. Esses mini pilares aí de 30 graus que foram colocados na região posterior. A gente está retirando esses mini pilares. Já retirei o mini pilar da frente. Agora a gente vai dar o contra-torque para tirar os mini pilares aí da região anterior também. Tiramos esse mini pilar, tiramos o outro. E agora estamos indo retirar o mini pilar ali da região posterior do lado direito da paciente. Também o mini pilar de 30 graus. E agora então vamos usar a chave para a retirada dos implantes. Vamos fazer o contra-torque aí para a retirada dos implantes. Foram implantes aí, acredito, de 4 milímetros de diâmetro por 15 de comprimento. Os implantes da região posterior. A gente então está dando o contra-torque 4 por 15 na região posterior. Agora retirando o implante da região anterior. Esse implante da região anterior, esses implantes tiveram as dimensões de 4 por 9.
4x9 e retirando agora então já o último implante ali da região posterior do lado direito. Esse implante também foi um implante aí de 4 milímetros de diâmetro por 15 de comprimento. Então retiramos os implantes, como ela não tinha nenhum tipo de infecção, né, a gente nem precisou ali curetar o alvéolo, curetamos delicadamente só e já estamos unindo os bordos aqui, os bordos dos alvéolos dos implantes, para que a gente possa cicatrizar agora esse tecido da melhor forma possível e a paciente obviamente vai voltar a usar uma prótese total. Não fomos nós que realizamos a prótese total seguinte, né? Então acredito que pelo fato de nós termos feito aí um aplanamento ósseo, deixa eu pausei um pouquinho o vídeo aqui, pelo fato de nós termos feito o aplanamento ósseo, provavelmente a prótese total que a paciente veio a fazer após a retirada dos implantes, provavelmente teve algum problema aí de adaptação, porque realmente agora ela está com menos rebordo ósseo, porque nós fizemos o aplanamento ósseo antes da instalação dos implantes. Aqui, só mostrando, né, que minha secretária ainda teve a presença de espírito de colocar aí as peças de acordo com a técnica On-4 em posição na mesa, né, então os mini pilares, as cápsulas de proteção, os implantes. E aí, o que eu quero mostrar para você agora é que como esse caso foi um imprevisto, né, a gente na verdade pegou de surpresa, mas a gente chegou à conclusão, né, que realmente essa foi uma vontade da paciente e aí nós fomos obrigados a fazer a paciente aí solicitar que a paciente assinasse um termo de acordo extrajudicial dizendo que estava tudo quitado do ponto de vista financeiro, né? É claro que numa situação como essas, o que seria o correto, né? A paciente fez o pagamento do tratamento e tudo bem, né? Arcar com todas essas responsabilidades. Mas logo após a retirada dos implantes, a paciente começou a questionar se realmente a gente não tinha feito algo de errado. E aí, para que a gente pudesse ficar de consciência tranquila, e até porque também a gente acabou se sensibilizando um pouco com a paciente, né, com essa depressão toda dela, a gente acabou fazendo a devolução de 50% do valor pago, né? Então ela tinha alguns cheques aí que a gente acabou devolvendo, porque a gente chegou à conclusão que nós iríamos nos sentir melhor se devolvêssemos 50% do valor do tratamento. E foi isso que a gente fez, mas colocamos tudo isso num termo de acordo extrajudicial, onde a gente consta, né, vou passar um pouquinho para frente, onde consta aqui que a paciente ela se responsabiliza por essa questão da retirada dos implantes, que foi uma solicitação por livre e espontânea vontade da paciente e que pelo quadro depressivo dela, então, a gente acabou aceitando essa condição de remover os implantes. Colocamos tudo aqui nesse termo extrajudicial, né? Fomos até o cartório, tudo isso claramente com a orientação do advogado, do nosso advogado, fomos até o cartório e essa assinatura da paciente foi inclusive reconhecida em cartório. Então esse foi um momento, digamos assim, bastante triste, né? Aqui foram 3 páginas aqui do nosso contrato. Então esse foi um momento bem triste que eu divido com você. Espero dividir somente momentos felizes daqui para frente, mas eu acho importante dividir essa experiência porque eu percebo o quanto é importante a anamnese e eu vejo que a depressão, né, a gente atende muitos pacientes com depressão, pacientes acima de 40 anos, e como essa doença realmente pode abalar as pessoas, pode sensibilizar as pessoas e pode inclusive prejudicar os nossos tratamentos. Então é muito importante a gente detectar a depressão antes do tratamento, né, que não foi o que aconteceu comigo, a paciente omitiu isso, mas é muito importante a gente fazer uma anamnese bastante segura, detectar a depressão. A depressão ela é um problema muito grande, porque a depressão significa muitas vezes que a pessoa ela não sabe qual é o problema da vida dela, às vezes é multifatorial, e às vezes ela chega aqui na nossa clínica achando que ter os dentes fixos vai resolver todos os problemas que ela tem. Às vezes ela sabe que ela tem depressão e ela acha que essa depressão é em função de que ela não tem os dentes fixos. Aí o que acontece muitas vezes, a gente faz o trabalho, devolve os dentes fixos, o paciente fica eufórico, fica super feliz durante uma semana, mas depois a depressão volta, porque a causa na verdade não era somente a perda dos dentes, a causa era multifatorial. E aí o que pode acontecer é muito interessante, a partir daquele momento que a gente colocou os dentes fixos, pode ser que a paciente se convença que a depressão agora é em função de que a gente fez um tratamento que ela não gostou.
né? Porque o paciente com depressão ele se enxerga de uma forma alterada, de uma forma diferente. Então eu compartilho isso com você, para você tomar cuidado na anamnese, muito cuidado com os pacientes que apresentam depressão, porque são pacientes basicamente aí imprevisíveis, né? E pode ser que a gente encontre situações onde a gente tenha que até não realizar o tratamento. Nesse caso aconteceu isso, valeu a experiência, né? Porque estou aqui dividindo com vocês, foi uma experiência pessoal também. Como eu disse para alguns colegas, demorou 22 anos de profissão para que isso acontecesse, mas felizmente o assunto foi resolvido da melhor forma possível. Então, quero agradecer a presença de vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!